A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Eu quero aqui deixar uma palavra para os nossos corações. E você que está entrando aí agora, curta o vídeo, se inscreva, compartilha. Compartilha, meus irmãos, este vídeo para que mais almas venham ouvir a palavra de Deus, né? Porque é a palavra que liberta, né? Então eu quero aqui deixar uma palavra que está em Efésios, o capítulo 2, que fala assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor está aqui falando no versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então a palavra do Senhor está falando aqui que antes de nós servir a Cristo, antes de nós vir para o Senhor Jesus, nós estávamos andando em pecado, andando na desobediência, pois nós não conhecíamos a verdade, nós não conhecia a verdade. Por isso nós pecava, nós fazia coisas que desagradam ao Senhor, nós só fazia coisas que era pecado, né? Nós pecava muito, cometia coisas que não agradavam a Deus, pois nós não conhecia a verdade. Por isso que nós pecávamos tanto. A palavra do Senhor fala aqui, né? E quem está operando no mundo, quem opera nessas coisas é o diabo. Por isso que nós vê muitas coisas acontecendo no mundo, né? Nós vê homem matando pai, matando filho, filho matando pai. São coisas terríveis acontecendo no mundo. Por isso que nós vê uns matando os outros. Porque quem está operando nesses lugares, quem está operando no mundo, é o diabo. Por isso que muitos desastres, muitas coisas nós vê acontecendo aí, né, no mundo. E antes de nós servir a Cristo, nós andávamos assim, como ovelhas desgarradas, nós andávamos no pecado, cometendo coisas terríveis, tudo que era ruim, tudo que desagradava ao Senhor, nós fazia, pois nós não conhecia a palavra de Deus, nós não conhecia a verdade. Nós andávamos no tempo da ignorância. Aí aqui no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antes de nós conhecer a Cristo, nós era filhos da ira, como a palavra do Senhor está falando aqui, né?
nós era filhos da ira, nós andávamos em desobediência. Então, todos aqueles que não conhecem a Cristo, todos aqueles que não obedecem ao Senhor, eles estão em desobediência ao Senhor. Eles estão em desobediência e precisa vir para Cristo, para conhecer a verdade do Evangelho de Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela misericórdia dEle, que é grande conosco, Ele nos tirou da morte, pois antes de servirmos a Cristo, nós estávamos na morte espiritual. E Ele, Senhor Jesus, Ele nos tirou da morte e nos vivificou, Ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou e agora nós vive com Cristo Jesus. Por isso que eu sempre falo aqui, que uma pessoa que passa a servir a Cristo não pode continuar da mesma maneira de antes. Uma pessoa que passa a servir a Cristo não pode continuar da mesma maneira que vivia quando estava morto espiritual, quando estava no mundo, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Não pode continuar da mesma maneira. Tem que ser diferente. Temos que fazer a diferença no mundo. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que ser a diferença. Nós que servimos a Cristo, temos que fazer a diferença. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Jesus está preparando para nós, que servimos a Ele, são coisas maravilhosas. Se nós soubéssemos pelo menos um pouquinho do que Jesus ele está preparando para nós pensar duas vezes antes de cometer um pecado, antes de pecar. Se nós soubéssemos pelo menos um pouquinho do que Jesus está preparando para nós passávamos a obedecer a Ele. Nós só queríamos obedecer a Ele. Muitos estão andando em desobediência, até dentro da igreja. Muitos estão andando em desobediência. O que Jesus ele tem para nós são coisas grandes, coisas maravilhosas. O céu que Jesus está preparando para nós são coisas maravilhosas, lindo. É um lugar lindo. Então nós temos que lutar até o fim para que nós venhamos alcançar a salvação, para que nós venhamos ser salvos. Temos que olhar para Cristo, temos que olhar para o alvo que é Cristo. Nós não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas devemos olhar para Cristo. Não devemos olhar para o passado. Se no passado você vivia fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, por que agora você está olhando para trás, querendo voltar no passado, querendo voltar no que você vivia antes, no pecado? A melhor escolha que nós fazemos em toda a nossa vida é aceitar a Cristo. Pois Cristo ele passa a habitar em nós. Quando nós não servimos a Cristo, nós não temos Deus em nossas vidas. Nós não temos Jesus em nossas vidas, pois estamos em desobediência. Então nós procuramos a alegria em quê? Nós procuramos a alegria nas coisas do mundo, nas coisas da terra, sendo que é uma alegria passageira. Uma alegria passageira. Mas quando nós servimos a Cristo, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar em nós. Então, a alegria que nós procuramos é em Cristo. Quando estamos tristes, nós oramos, buscamos ao Senhor. E Deus ele nos consola e ele nos conforta. A partir do momento que nós
passamos a servir a Cristo, a nossa alegria ela vem de Cristo, não vem das coisas do mundo. As coisas do mundo são coisas passageiras, mas o que o Senhor ele tem para nós são coisas eternas, são coisas grandes, coisas maravilhosas. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se nós fôssemos salvos pelas obras, porque muitos aí têm obras maravilhosas, têm obras boas, mas não obedecem ao Senhor, não andam em obediência ao Senhor. Muitos que nem servem a Cristo, as obras são maravilhosas, mas não obedecem à palavra do Senhor, não obedecem a Cristo. Por isso que a palavra do Senhor está falando aqui, que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Como eu tenho falado aqui, né? Jesus é a nossa paz. Cristo é quem nos traz paz. Cristo é a nossa paz. Por isso, busque ao Senhor, busque a Ele. Se você não tem entregado sua vida a Cristo ainda, entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Só Ele é quem pode nos salvar. Não há outro Deus além dele. Não há outro Deus além de Jesus, além dele. Então, por isso que nós devemos adorar somente a Deus, adorar somente a Cristo, somente a Ele. Não devemos adorar mais a nada. Nem imagens de escultura. Não pode salvar ninguém. Somente Cristo é quem pode nos salvar. Nós devemos amar primeiramente a Deus, acima de todas as coisas. Então, busque a Cristo. Entrega a tua vida a Ele, porque Ele está voltando. Os sinais estão bem perto, os sinais já estão acontecendo. A gente pode ver os sinais acontecendo no mundo, porque Jesus ele está voltando. Entrega a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Ele, enquanto antes. O Senhor ele te chama, porque Ele quer nos salvar. Ele quer a salvação de todos nós. Não é do agrado do Senhor quando uma pessoa morre sem Cristo. Ele não se agrada. Ele não fica contente e alegre com isso. Porque o desejo de Jesus é salvar toda a humanidade. Ele quer nos salvar. Ele quer trazer a salvação para nossas vidas. Por isso, busque ao Senhor Jesus enquanto antes, pois Ele está voltando. Breve Jesus voltará. Amém? Deus abençoe sua vida. Reflita nessa palavra, nesse dia. E a paz do Senhor Jesus a todos.